A condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas Bíblias para aqui. Quem para aqui, levanta a mão. Não entendeu? Vamos de novo. Algumas Bíblias, o versículo para aqui agora. Vem, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual Bíblia parou aqui? Agora vocês entenderam. Qual Bíblia continua? Bispo, eu não abri minha Bíblia, estou lendo no telão. Mas olhe. Bem, então vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 4. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Fala assim, habita. Amém? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala assim, glória a Deus, que eu tenho o Espírito de Cristo. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito faz o quê? Vive por causa da justiça, porque você foi vivificado, amém? E o 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Glória a Deus. É muito interessante, esse texto traz verdades assim, muito especiais, porque a grande esperança da humanidade era exatamente alguém que pudesse salvá-la. Salvá-la do que, bispo? De uma condenação. A maioria de vocês aqui já sabem disso, de que quando Adão pecou, a morte, que foi a sentença que ele recebeu, porque o Senhor disse para ele, no dia que você comer do fruto, você certamente morrerá. Então havia uma sentença de morte sobre Adão. Adão significa humanidade mesmo, vermelho, terra, humanidade. E então significa que quando ele recebe a sentença de morte, a sentença de morte não era só para ele, era para toda a humanidade, independente se essa pessoa tinha cometido ou não pecado. Não importava se aquela pessoa fosse justa ou injusta, porque a sentença era para todos. O pecado, do contrário que alguns dizem, o pecado não passou a todos os homens. O que passou foi a sentença do pecado. Quem entendeu diz amém. Por isso que em alguns lugares, quando a criança nasce, eles pegam a criança e batizam a criança, mesmo sem o entendimento. Também não estou falando mal de ninguém, estou explicando para vocês. Agora, por que faz isso? Porque acredita-se que o pecado original, o pecado de Adão,
passou a todos os homens. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que passou a todos os homens foi a sentença do pecado, que é a morte. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 5 e o verso 10. Romanos 5, 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, por isso que todos... Quem está entendendo? O que passou, o que entrou no mundo? Fala assim, o que entrou no mundo, por Adão, foi o pecado e a morte, sim ou não? Agora fala assim, mas o que passou a todos os homens? A morte. E porque todos já tinham a sentença da morte, logo todos pecaram. Mas o pecado de Adão, não, continua lendo comigo. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Agora olha o 14. No entanto, a morte reinou. Por que a morte reinou? Porque a morte passou a quantos homens? Todos os homens. Até Moisés. Até sobre aqueles, agora presta atenção, ó. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então olhem para mim. Se existiam pessoas que receberam a sentença de morte sem ter cometido o pecado de Adão, o que você entende com isso? Que o que passou foi o quê? A morte, e não o pecado. Vocês estão aí ou não? Porque se o pecado tivesse passado, ele não precisava pecar. Você está entendendo? Porque o pecado já tinha passado. Só que ele está dizendo assim, ó, a sentença de morte era sobre todos os homens, até sobre aqueles que não pecaram como Adão. Agora, se o pecado tivesse sido passado, ele já tinha pecado como Adão. Quem está aí diz amém? Vocês entenderam até aqui? Agora, o que isso significa, bispo? Significa que antes que houvesse lei, e é tão impressionante porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos no capítulo 10, ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Em outras palavras diz assim, porque o objetivo da lei é Cristo. Bispo, por que o objetivo da lei é Cristo? Presta atenção. Se independente da pessoa, se ela fosse inocente ou não, ela nascia com uma sentença de morte, essa sentença não estava só sobre quem pecou, mas sobre todos. Quem está entendendo diz amém? Porque a morte passou a todos os homens. Então significa que uma criança, quando nascia nesse período, ela não tinha pecado, mas a sentença de morte estava sobre quem está aí diz amém? Independente. Agora olha para mim e preste atenção nisso, porque isso faz parte do teu entendimento da palavra de Deus, do Evangelho. Se Cristo tivesse nascido antes da lei, Cristo pecou? Cristo era inocente? Mas e se ele tivesse nascido antes da lei? Fazia diferença? Nenhuma. Porque ele já ia nascer com uma sentença sobre ele. Que sentença? Que sentença? De morte. Porque independente se pecasse ou não, tinha uma sentença, que era a sentença de Adão. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, a morte reinou, a morte dominou, a morte governou, de Adão até Moisés. Ele está dizendo assim, ó, de Adão até Moisés, a morte podia matar quem ela quisesse. Bispo, mas a pessoa era justa, não importava, ela podia matar, porque a morte passou a todos os homens. Quem entendeu diz amém? Só que o problema de tudo isso é que, como justos e injustos recebiam a mesma sentença,
sentença? Os homens perderam o temor. Porque pensa comigo, você está andando em santidade, você está na casa do Senhor, você está aqui num dia inteiro de imersão, só que tem uma sentença assim, ó, não importa, quem está lá no mundão, se acabando, vai para o inferno e você vai junto. O que ia passar na tua cabeça? O que eu estou fazendo aqui? Então, por causa disso, as pessoas perderam o temor e mergulharam em suas malignidades, porque não fazia diferença. Quem está entendendo? A tal ponto que em Gênesis no capítulo 6, Deus olha para o homem e se arrepende de ter feito o homem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É tão forte isso, por quê? Porque o homem perdeu tanto temor, exatamente porque não importava se era justo ou injusto, todos tinham a mesma sentença. Só que quando vem a lei, aí cumpre-se Romanos capítulo 10. Porque o objetivo da lei é quem? Cristo. Por que Deus mandou a lei, bispo? Deus mandou a lei por causa de Cristo. Porque se não viesse a lei, Cristo não podia vir. Porque se Cristo viesse, Ele morreria como todos os homens e não teria direito à ressurreição. Quem está entendendo? Então, quando Paulo diz o objetivo, o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo, ele está dizendo assim, ó, a lei precisa vir por causa de Cristo. Por que, bispo? Porque quando vem a lei, fala assim, quando vem a lei, ela tinha uma prerrogativa, fala assim, a lei tinha uma prerrogativa. Bispo, o que é prerrogativa da lei? A prerrogativa da lei é, se você cumpre, há um benefício da lei para aqueles que a cumpriram. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10, e o verso 5, quem está entendendo? Diz assim, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. O que é justiça? É o que justifica pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, presta atenção, o que está dizendo? O homem que fizer essas coisas, que coisas? O que está falando em cima? A lei. Então o homem que fizer essas coisas, ou seja, que cumprir a lei, viverá por elas. Quem está entendendo? Qual é a prerrogativa da lei, bispo? A prerrogativa da lei era, aquele que primeiro cumprir a lei, vive. Por isso que aquele moço chegou em Jesus e falou assim, Jesus, o que eu faço para ser eterno? Jesus disse assim, cumpre a lei. Porque se você cumprir a lei, você saiu de você a sentença. Quem está entendendo? Até porque quando veio a lei tirou a sentença de Adão, e a lei dizia assim agora cada um responde pela sua própria inflação da lei. Quem entendeu? Então, ninguém mais era morto por causa de Adão. Fala assim, quando veio a lei, ninguém mais morria por causa de Adão, mas morria por não cumprir a lei. Agora ninguém podia mais acusar Adão, a culpa do Adão que eu morro. Não, é culpa sua que não cumpre a lei. Quem está entendendo diz amém. Só que dentro da lei havia o que? Essa prerrogativa. Qual era, bispo, a prerrogativa? Era aquele que vencesse a lei, cumprisse a lei, tinha direito à vida. E Jesus vem à terra com dois desafios. Fala assim comigo, Jesus vem à terra com dois desafios. Qual era o desafio de Jesus? Primeiro, cumprir a lei. E segundo, vencer a morte. Fala assim, dois desafios. Fala assim, mas era tão lindo, porque se ele cumprisse um, ele cumpriu os dois. Concorda não comigo? Porque ele tinha que fazer o quê? Cumprir o quê? A lei. E vencer o quê? A morte. Quando ele cumpriu a lei, o que ele venceu? A morte. Então ele tinha dois desafios, mas em uma única vez ele venceu as duas. Amém? Fala assim comigo, ele cumpriu a lei e por isso ele venceu a morte. Romanos 10:6 agora. Diz assim,
Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo do alto, ou seja, para fazer a esperança nascer, para trazer alguém na terra que cumpriria a lei. Agora olha o próximo verso, o 7. Ou quem descerá ao abismo, ou seja, ao Seol, ao Hades, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. O que isso está dizendo? Isso aqui Paulo está repetindo o que está em Deuteronômio. Paulo está dizendo assim: quem vai trazer do céu Cristo até a terra por nós? E quando ele morrer, quem vai ressuscitar? Essa é a justiça que vem pela lei. Porque como ele desceu do céu, cumpriu a lei e foi até o Hades, ele tinha direito de ressuscitar. Exatamente por quê? Porque ele ia viver pela justiça da lei. Fala assim: a justiça da lei. Bispo, o que era a justiça da lei? A justiça da lei é: quem me cumprir, vive. Quem entendeu diz amém. E o próximo diz: mas que diz? A palavra está junto na tua e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo encerra dizendo: quem vai trazer ele? Ele já veio. Quem vai trazer ele do abismo? Ele ressuscitou pela justiça da fé, pela justiça da lei. Agora ele está dizendo assim: e nós pela fé nisso que aconteceu, nós recebemos a justiça da lei. Entendeu nada? Olha para mim, fala assim: porque ele venceu, ele colocou sobre a minha vida a justiça da lei. E o que é a justiça da lei? Direito à vida. Por isso que o texto diz que nós seremos vivificados. Você é eterno. Por que você é eterno? Não é que você é bonzinho. Você é eterno porque pela fé você creu em Jesus. E quando você creu em Jesus, a justiça da lei que fez ele ressuscitar está sobre você. Porque você não está nele. E se você está nele, a mesma justiça da lei está em você. E você tem direito à vida. E ainda que você morra aqui, os teus olhos se abrirão na eternidade, porque a justiça da lei vai se cumprir na tua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Fala: a justiça da lei vai se cumprir na minha vida. Agora o homem, fala assim: o homem, quando eu falo homem, eu estou geral, gênero. O homem, ele recebeu duas sentenças. Fala assim: o homem recebeu duas sentenças, ou seja, ele foi condenado duas vezes. Fala assim: a primeira condenação foi antes da lei, porque antes da lei ele recebeu qual sentença? De morte. E depois da lei, ele não conseguiu cumprir a lei, então ele recebe uma segunda sentença. Qual é? Maldição. Então ele tem a sentença de morte e a sentença de maldição. Misericórdia. Agora olhem para mim. Aí vem Jesus, cumpre a lei, vence a morte, sim ou não? Pega esse prêmio da justiça da lei, da prerrogativa da lei, e coloca sobre mim e sobre você. Quem está entendendo? Então agora a gente já venceu a primeira condenação, que era a morte, por causa de Cristo. E qual era a segunda? Como eu não conseguia cumprir a lei, a maldição estava onde? Sobre a minha vida. Mas quando Jesus foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldito por quem? Por nós. Quando ele se tornou maldito por mim, o que ele quebrou de mim? A maldição. Então levanta a mão para o céu e fala assim: eu fui condenado duas vezes. A primeira com sentença de morte, ele venceu a morte e deu vida para mim. A segunda, a maldição. Ele enfrentou a cruz e quebrou toda a maldição da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Então fala assim: eu sou livre, eu não sou mais escravo do medo. Agora eu tenho vida, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Bispo, o que isso significa? Significa que a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Como assim, bispo? Ainda que teu corpo caia aqui, você vai se levantar na eternidade, porque o poder da vida está sobre você.
Levanta a mão para o céu e fala assim: capeta, você não pode mais me amaldiçoar, porque nenhuma maldição tem contra a minha vida, porque o meu Jesus se tornou maldito por mim, e Ele quebrou a minha maldição, Ele tirou a morte, me vivificou e quebrou a maldição da minha vida. Porque você é bom? Não, porque você creu nele. Fala assim comigo: ninguém será condenado porque pecou, mas será condenado por não receber o Salvador. Porque pecar todos pecaram, mas aquele que crê, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu próprio filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E João no capítulo 1 e o verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o 12 diz: mas todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você é filho. E o apóstolo Paulo diz à igreja em Roma: e por isso o Espírito de Deus que está em você testifica. Fala para o teu espírito: você é filho. Fala: eu sou filho. Agora, lê comigo Romanos 8,3. Romanos 8,3, quem achou? Diz assim: porquanto que era impossível a lei. Pergunta para o teu irmão, fala assim: o que era impossível para a lei? A lei, ela não podia resgatar o homem, transformar o homem. Por quê, bispo? Porque a lei não conseguia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então fala assim comigo: o que era impossível para a lei? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu pergunto-lhes e vocês me respondem: tem lei no Brasil? Sim. E por que tem gente que quebra a lei? Porque ele não foi convencido pela lei. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo gritante para você entender. A lei de Moisés era a mesma coisa. Ela condenava, ela mostrava o erro. Então ela falava: pastora Sara, isso, isso, isso. Ela mostrava o erro. Mas ela não convencia a pastora Sara a se arrepender, ser justificada para ter vida eterna. Quem está entendendo? Diz amém? Então pergunta para mim, fala: bispo, o que era impossível para a lei? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Agora o que diz mais? Visto, por que isso? Visto como estava o quê? Enferma por quem? Pela carne. Bispo, por que a lei ficou doente? Meu Deus. Então a lei, era impossível a lei fazer o que a gente falou. E agora está dizendo que a lei ficou doente, pastor Ricardo. Por causa de quem que ela ficou doente? Enferma pela carne. Que carne? De todos que tentaram cumprir a lei e não conseguiram. Cada pessoa que tentava cumprir a lei e não conseguia, ia enfermando a lei. Por que, bispo? Porque a lei ia se tornando incapaz de salvar o homem. Então imagina essa igreja cheia aqui. Está cheia. Imagina se começa pelo pastor Ricardo tentando cumprir a lei, não consegue. Ah, pastora Amara não consegue. Vai a bispa, não consegue. Pastora Neide não consegue. Pastora Sara não consegue. E vai indo, até lá no fundo. E ninguém consegue. Todo mundo tentando, ninguém consegue. O que vai acontecendo com a lei? Ela vai ficando enferma pela carne que tentou e não conseguiu. Ou seja, vocês estão entendendo ou não? A lei começa a se tornar incapaz de salvar. A única coisa que a lei passou a servir foi para condenar. Estão aí ou não? Por isso que então, olha só, visto que estava doente pela carne,
Então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, quando ele vem Cristo em carne e cumpre a lei, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, agora você não precisa mais de você, porque eu cumpri a lei. Eu estou justificado pela lei, a justiça da lei está sobre mim. Então todos que creem em mim não precisa mais de você, porque você está doente. Mas eu não estou doente, eu cumpri você. Levanta a mão para o céu e fala assim: Jesus cumpriu a lei e trouxe sobre nós essa justiça. Prova, bispo, olha lá o verso 4. Diz assim: para que a justiça da lei. O que era a justiça da lei? Vou perguntar um de cada vez. O que era a justiça da lei? A vida, exatamente. Fala assim: a justiça da lei era: me cumpre que você vive. Sim ou não? Quem cumpriu e viveu? Jesus. Aí vem o 4, ó, presta atenção, ó. Fala assim comigo. O verso 3 diz que era impossível para a lei nos convencer. Sim ou não? Por que era impossível? Porque ela estava doente. Por todos que tentaram e não conseguiram. Entenderam até aqui? Aí fala que Jesus então veio para cumprir a lei e morrer no nosso lugar. Sim ou não? Aí o 4 diz assim: para quê? Por que ele fez isso? Para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Entendeu agora? Fala assim: quem cumpriu? Foi Jesus. Para quê? Para que se cumprisse em mim. Quando eu creio em Jesus, eu me uno a Jesus, então a justiça da lei, que é a vida eterna, se cumpre em mim. Olha lá, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em quem? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a lei do Espírito. Porque quando você crê em Jesus, você abandona a carne e começa a andar no Espírito. Quem entendeu diz amém. Vai comigo rapidinho que eu quero. Vai no 11 agora. Mas lê tudo em casa, lê o capítulo todo. É lindo esse capítulo. Por isso que você vai entender o versículo 1, pastor Ricardo, que aí diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não está mais sob o domínio da lei. Você está em quem? Em Cristo. E em Cristo você vive a justiça que vem da lei. Quem está aí diz amém. Quem entendeu diz glória a Deus. O verso 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará você. Irmão, aí vai se cumprir, eu não vou entrar nisso hoje, mas aí se cumpre 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, que vai falar: olha, esse corpo mortal vai se transformar em imortal, não é? Isso que é corruptível vai se transformar em incorruptível. Por quê? Porque a força da vida está em você. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: não desiste não. Não abra mão de Deus. Não importa a luta que você passe, você tem uma promessa. Se você continuar em Cristo, a justiça que vem pela lei, que Ele conquistou, está liberada na tua vida. Você vai ter vida eterna. Amém? Levanta a tua mão para o céu e fala assim: obrigado, Jesus. Por isso a lei precisava vir. Porque se a lei não vem, Jesus não podia vir. Mas quando a lei vem, Jesus pode vir. Quem entendeu diz amém. Agora o Espírito tem que vir. Para o Espírito vir, Jesus tem que subir. Ele tem que ser glorificado para o Espírito vir. E quando o Espírito vem, o Espírito começa a trabalhar na igreja. Fala assim: eu sou a igreja. E o Espírito trabalha. Fala assim: as manifestações do Espírito na minha vida. Abre Atos 1:8, rapidinho. Atos 1:8. Quem entendeu a palavra diz amém. Diz assim: mas recebereis o quê? Poder de quem? Que há de vir sobre, e ser-me-eis testemunhas. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: o Espírito Santo
na igreja capacita com poder. Oh meu Deus do céu, nós vamos viver isso aqui hoje. A capacitação de poder vai ser liberada sobre esta igreja. Para quê, bispo? Para a gente ser testemunha lá fora. A gente não veio aqui brincar de igreja. A gente não veio aqui falar em línguas, adorar o Senhor e sair do mesmo jeito, não. Nós viemos aqui ser cheios para fazer a diferença lá fora. Você vai ser testemunha lá fora. As pessoas vão olhar para você e falar: tem alguma coisa diferente nela. É a unção, é o poder de Deus na tua vida. Segundo lugar, abre a tua Bíblia em Atos 4:31. Atos 4:31. Fala assim comigo: capacitação para evangelizar. Quem vai evangelizar a partir de hoje? Levanta a mão. Misericórdia. Quem vai falar de Jesus para as pessoas a partir de hoje? Aleluia. Leva a vida que está dentro de você. Olha só. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Fala assim: esse lugar vai se mover, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Agora pergunta: por quê, bispo? Para a gente sair com ousadia falando da palavra de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: hoje o Espírito Santo vai encher você, para você sair com intrepidez, falando do amor de Deus. Intrepidez. Fala comigo: intrepidez. Agora saiu. Amém? Quem entendeu até aqui fala amém. Abra a tua Bíblia em Atos 5:3, rapidão. Por que eu estou lendo Atos? Porque é a igreja de Cristo. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade. Próximo. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Próximo. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: o Espírito Santo purifica a igreja. Quem entendeu diz amém. Aquele casal, eles mentiram ao Espírito Santo. Eles estavam com o coração sujo, sim ou não? O Espírito Santo purifica a igreja. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: esta noite é divisor de águas, porque o Espírito Santo vai nos capacitar com poder, vai nos capacitar para evangelizar e vai nos purificar. Quem tem o Espírito Santo não peca em paz. Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo, irmão? Aí vem um amiguinho lá: vamos lá, já vamos na baladinha. Aí, poxa, né? Acho que eu vou. O bispo não está vendo. Acho que eu vou lá. Aí vai. Estou dando exemplo aqui. Aí vai. Chega na baladinha, está todo mundo lá. Aí ele entra também. Mas tem algo dentro dele falando assim: o que você está fazendo aqui? Ô tonto, sai daqui. É assim ou não é, amados? Porque quem tem o Espírito Santo não peca. Ele pode até insistir: não, eu vou insistir, vou ficar, vou provar que dá certo, vou tomar uma. E fica lá. Mas lá dentro tá assim: corre para a igreja amanhã, fariseu. Põe tua cara no pó, filho de Nabucodonosor. Volta logo. Aí a pessoa, não é? Porque não peca mais em paz. Você tem o Espírito Santo. Levanta a mão para o céu e fala: obrigado, Espírito Santo, que até quando eu quero fazer coisa errada, o Senhor me constrange. Quem está aí fala amém. Fala assim: porque o Espírito Santo purifica a igreja. Quarto lugar, Atos 8:29. Atos 8:29. Fala assim: o Espírito leva transformação e nos faz viver o sobrenatural. É muito texto, eu vou falar para você. Filipe, diácono cheio do Espírito Santo. Aí ele vai e fala para o eunuco. O eunuco quer se batizar. Ele batiza o eunuco. Oh, aleluia. Ele falou de Jesus para ele, batizou. Porque ele estava cheio de quê? Do Espírito Santo.
Aí o texto diz no 39, vai lá no 39 para a gente terminar. 8:39, diz assim: e quando saíram da água, irmão, olha que coisa doida. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Você está aí ou não? Irmão, Felipe nesse tempo, Uber ia ficar passando fome. Ele não precisou de Uber. O Espírito pegou Felipe e levou para outra cidade, arrebatou. Quem já assistiu aqui os X-Men? Como é o nome daquele que fala assim, ó, some e aparece em outro lugar? Não tem? Hã? Noturno? Você conhece, né? Eu também, só não lembrava o nome. O noturno. Filipe foi o primeiro noturno da história. O Espírito arrebatou ele e levou ele para outro lugar. Quem está aí diz amém. Fala assim, é sobrenatural, irmão. Olha, você consegue pensar? Aí a gente vem para a igreja e põe Deus numa caixinha. Isso aqui Deus não pode fazer. Irmão, Deus catou um cabra, levou para outra cidade. Assim, o que mais ele não pode fazer? Jesus, está na hora da gente mergulhar. Está na hora da gente mergulhar. Está na hora da gente crer mais no que Deus pode fazer. Ai, Deus não faz isso. Deus faz, Deus pode. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Atos 13. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: hoje o Espírito virá sobre a minha vida e Ele vai me capacitar para o chamado. Eu quero declarar uma palavra profética aqui. Esta noite Deus vai marcar gente aqui. Deus vai levantar pastores, pastoras, bispos e bispas neste lugar. Hoje o Espírito vai te levantar no teu chamado. Atos capítulo 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, mestres, a saber, Barnabé, Simão, fala todo mundo. Aí vem o próximo, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Disse quem? Separa Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Verso 3. Então jejuando e orando, e pondo sobre eles os enviaram. Verso 4. E assim estes, enviados por quem? Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: naquele dia Deus estava levantando 2 grandes apóstolos. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: hoje o poder do Espírito Santo vai encher tanto a minha vida, vai impactar tanto a minha vida, que o chamado de Deus vai invadir o meu coração. E não vai ser duro, não vai ser difícil, vai ser uma maravilha, porque quem está te levantando é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bispo, será que um dia eu posso ser um bispo, uma bispa? Será que um dia eu posso pregar? Será que um dia eu posso ter um chamado? Pode. Quem capacita é o Espírito. Está aqui minha mãe, está aqui a pastora Sara, minha irmã. A pastora Sara não sei se lembra, mas minha mãe lembra. Irmão, para eu falar em público, misericórdia. Tinha uma irmã na igreja chamada Josefa, da Tá na Glória. E ela era irmã das crianças, tia das crianças, tipo a Dália assim. Sandra. Aí, chegava a época de Natal, tinha uns tal de jogral, sabe essas coisas? Aí vinha a irmã Zefa: Fábio, você vai participar do irmão, aquilo, olha. A alma saía do corpo. E aonde Deus me colocou? Como bispo na tua vida, pregando para você.
Quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo. Bispo, eu acho que eu não consigo. Consegue, porque não é você, é o Espírito Santo. Se eu estou aqui é por causa do Espírito Santo. Se eu estou trazendo essa palavra ao teu coração, é o Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver é o Espírito Santo. Eu só quero ser um canal para o Espírito Santo vir fluir através de mim. Quem está aí diz amém. Atos 15, 28. Fala assim: o Espírito me ensina a ser melhor. Na verdade, pareceu bem a quem? E a nós, não vos impor mais encargo algum, senão as coisas necessárias. O próximo: que vos abstenhais das coisas santificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, que é prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Levanta a mão para o céu e fala assim: ser cheio do Espírito não é para sair se mostrando. Ó, eu falo em línguas. Ó, eu sou cheio. Ser cheio do Espírito é transformação de vida. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Quem está aí diz amém. Porque agora Deus está me colocando em uma nova dimensão. Eu vou entrar nessa nova dimensão. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: esta noite eu vou andar nessa nova dimensão. E sétimo e último lugar para terminar essa palavra, fala assim: o Espírito Santo traz o sobrenatural e os dons. Abra a tua Bíblia comigo em Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? Paulo fez o quê? Pôs a mão. E o que veio sobre eles? O Espírito Santo. Ah, então isso não é inovação? Não, é Bíblia. Quem está aí diz amém. E diz o quê? E começavam a fazer o quê? Oh, aleluia. E começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Você vai começar a falar em línguas e profetizar hoje aqui. Vai virar um vale de profeta isso aqui hoje. Só quem crê diz amém. Agora vai lá no mesmo capítulo, verso 11. Verso 11. E Deus pelas mãos, e Deus, quem fazia? Quem fazia? Mas Deus fazia como? Olha para a tua mão. Fala assim: Deus vai fazer coisas impressionantes através das minhas mãos. Quem crê nisso? Vai fluir a unção de Deus das tuas mãos. Amém? Está na Bíblia ou não? E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas. Em algumas versões diz assim: fazia milagres não convencionais. Fazia coisas que não era acostumado a fazer. E o próximo: de sorte que até... Já pensou o bispo fazer isso hoje? Está doente? Recebe a cura. Pega meu lenço. Ixi. Metade vai embora da igreja. Mas é doido, agora está com essa coisinha agora de lenço ungido. Deixa eu te falar. O que o Espírito não concorda é de eu pegar o lenço e falar assim: R$1.000 você leva o lenço. Isso não. Mas que Deus pode usar operações de maravilhas, Deus pode. Eu não tenho direito de cobrar, porque não tem nada a ver comigo, quem faz é Deus. Quem está entendendo? Eu não posso pôr um preço no lenço. Pô, quer cura? 2.000 tu leva. Aí não. Eu estou negociando a bênção. Quem está aí também? Mas Deus pode usar esse método? Usou com Paulo, quando chega na minha vez não pode. Espírito. Olha lá. De sorte que os lenços e os aventais, o paletó, hoje não dá porque eu estou sem paletó, mas eu sou crente ainda. Levavam-os do seu corpo aos...
O que é levar do seu corpo para os enfermos? O lenço, ele fazia o que com o lenço? Levava do seu corpo para os... E os doentes eram através do Espírito Santo. Quem está entendendo? Fala assim comigo, ó. Essa noite, Deus está nos colocando em uma nova dimensão espiritual. Se alguém lá fora quer ser incrédulo e limitar Deus, deixa limitar. Mas você que está aqui aprendendo a palavra, fala assim: Senhor, o que o Senhor quiser fazer, estou dentro. Ai, vão rir de mim, irmão, não estou nem aí. Pode rir. Eu quero é sentir Deus. Amém. Se for para eu rir, porque a moda agora é rir. Deus não quer que você ri. Deus quer que você chore. Deus quiser que eu ri, eu vou rir. Não fale em língua, eu vou falar em línguas. Quer que eu vou e põe para voar, Deus, que eu vou voar para outra cidade. Quem está aí, irmão? Quem está disposto a viver coisa nova com Deus? Põe a mão no teu coração e fala assim: em nome de Jesus. Incredulidade, sai de 2 em 2 agora, vai embora.